Nem Sith, nem Jedi. Na vasta galáxia do universo Star Wars, há poderosos usuários da força que não se enquadram em nenhuma das duas crenças e que vivem pelas suas próprias regras, visando objetivos menores, mais egoístas e, é claro, também exercendo um forte papel nos rumos do universo. Eles são os Jedi Sombrio e é sobre eles que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente especular um pouquinho sobre dois personagens que nós vimos no trailer de Ahsoka, dois dos principais vilões da série da Ahsoka, que podem ser Jedi Sombrios. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e depois darem uma olhadinha nos outros vídeos, tanto de Star Wars quanto de qualquer outro universo de cultura pop, porque tem sempre muita coisa por aqui no Oficina, e se vocês gostarem do conteúdo também, deixa o seu curtir. Bom, durante o trailer de Ahsoka Tano e quando a gente foi recebendo também mais informações sobre a série, nós tivemos conhecimento dos personagens de Ray Stevenson e Ivanka Sakhno, que são dois personagens que estão caçando a Ahsoka, aparentemente trabalhando ao lado do Grande Almirante Thrawn, e que carregam dois sabres de luz, mas sabres diferentes, sabres de luz laranja. O Dave Filoni deu uma entrevista depois do lançamento do trailer de Ahsoka e ele confirmou que não era um erro na coloração, que o sabre realmente era laranja e que isso poderia indicar que eles não são o que você imagina que eles são inicialmente. E quando a gente vê de cara dois personagens, usuários da força, carregando um sabre com essa cor, a gente já imagina logo que eles são inquisidores. Ser Sith é muito específico ali por conta da regra de 2 e tudo mais, então a gente não imagina logo de cara Sith, mas a gente imagina inquisidores. E com o Dave Filoni falando isso, dá a entender que eles não são inquisidores, que eles são alguma coisa a mais. Lembrando que a série da Ahsoka, ela se passa na mesma época ali de Mandaloriano, então foi quando, logo depois que o Darth Vader e o Palpatine morreram, O Palpatine, teoricamente, porque ele voltaria depois lá no sequel e tudo mais. Que essa merda aí, pô. Tinha um gap nessa parada da regra do 2 aí do Sith, porque não tinha nem o mestre, nem o aprendiz, então possivelmente muita gente tentaria tomar esse lugar e poderia até ser a motivação destes dois personagens aqui, mas o que a gente tá sabendo aqui da série até agora e essa declaração do Filoni indicam outra coisa, que eles são Jedi Sombrios. Mas antes de explorar mais sobre esses dois personagens especificamente, vamos falar dos Jedi Sombrios. Muito mais conhecidos no mundo Legend de Star Wars, eles são usuários da força que carregam seu sabre de luz, mas que não se enquadram nas vertentes Sith nem Jedi. Inicialmente eles eram Jedi que escolheram negar o lado luminoso da força e seguir o lado sombrio, mas não como Sith abdicando totalmente da luz, Eles ficam ali numa espécie de meio termo, mas priorizando sim o lado sombrio. A maioria desses Jedi Sombrios aí, eles são egoístas, eles são cruéis, eles são vilanescos e eles visam apenas o benefício próprio. Eles não conseguem nem trabalhar em grupos grandes, então eles seguem a vida deles pela galáxia como mercenários, se aliando às vezes também ao Sith para fazer alguns negócios ali e sendo também pessoas bastante perigosas, São sim usuários da força, alguns deles já foram Jedi, mas eles acabaram passando para o lado sombrio, ou seja, eles têm conhecimentos nas duas partes, nos dois lados da força, mas além desses Jedi caídos, esses Jedi corrompidos que se tornaram Jedi Sombrios, há também aqueles que nunca foram iniciados nos treinamentos Jedi e que desde o começo foram treinados já por um Jedi Sombrio, por um Jedi caído. Então este ser também recebe esse título de Jedi Sombrio e é isso que pode estar acontecendo com esses dois personagens. O Baylan, a gente já sabe que ele era um Jedi que escapou da Ordem 66, foi se refugiar nas regiões desconhecidas da galáxia e neste meio tempo, enquanto ele fugia e se protegia, ele acabou se afeiçoando ali pelo lado sombrio, acabou aprendendo algumas coisas e se tornou esse Jedi Sombrio. E neste meio tempo também ele pode ter encontrado a Hat, viu que ela era sensível à força também, que tinha muito potencial e acabou acolhendo ela como aprendiz. Uma relação mais ou menos assim a gente viu com o Malicus e a Merrin em Fallen Order. O Malicus, ele era assim um Jedi caído, um Jedi sombrio, e ele acabou manipulando a Merrin para ser sua aprendiz, Ele usava muito ela, ele manipulava ela de um jeito que ela acreditasse que tudo aquilo era real e que os Jedi eram os culpados pelo fim das Irmãs da Noite e tudo mais, e na verdade não era isso. Então eu acredito que a relação dos dois aqui, do Baylan e da Hat, não seja igual a essa, seja uma relação muito mais transparente, realmente de mestre e aprendiz, onde os dois se ajudam, onde o Baylan acolheu a Hat e treinou ela, eles acabaram sim se afeiçoando, da mesma forma que Jedi e Padawan acabam se afeiçoando, que a gente viu com a Ahsoka e com a Anakin, por exemplo. Eles podem até carregar uma boa parte do lado luminoso da força aí e ter os próprios objetivos. Eles respondem ao Grande Almirante Thrawn e a gente sabe que o Thrawn ele pode ser muito convincente, Ele é uma pessoa
muito inteligente, é uma pessoa que sabe como aliciar os outros para o seu lado. Então ele pode sim ter demonstrado também um conhecimento, algum objetivo que para eles dois pareceu grandioso, e ele pegou estes dois usuários da força, esses dois fortes guerreiros que estavam meio perdidos ali na galáxia sem saber o que fazer, e acabou trazendo os dois para o seu lado. É isso que eu acredito muito. A gente sabe que para você ter um sabre vermelho, um sabre de um Sith, você tem que quebrar o seu Crystal Kyber, fazer ele sangrar e tudo mais. E o sabre laranja já era uma formação diferente, né? A gente não tinha visto sabres laranjas em live action, nem nessas séries aí que eu me lembro a gente tinha visto sabres laranja. Então eles vão também especular mais sobre isso, porque o Dave Filoni falou que vai ser importante para a história destes dois personagens, e que sim, o Bylon e a Hat, eles têm essa relação de mestre e aprendiz. O Bylon já foi revelado que ele era um Jedi que escapou da Ordem 66, e sobre a Hat a gente não sabe. Ela pode sim ser uma irmã da noite que acabou sendo pega pelo Bylon e treinada ali. Ele viu que ela era especial ainda na força, que ela podia ser mais sensível à força, e acabou pegando para treinar. E talvez essa coloração laranja do sabre indica que eles estão ainda explorando elementos do lado luminoso da força. O Bylon, ele também foi descrito como um Jedi que se refugiou nas regiões desconhecidas da galáxia depois de fugir da Ordem 66. Lá ele pode ter tido contato com o Troll, ou a raça do Troll aí, e depois ele acabou tendo essa relação de proximidade com o Grande Almirante e encontrando uma outra jovem sensitiva à força aí e treinando ela para se tornar a sua aprendiz, e isso seria o papel aí da Hat. A gente sabe que eles dois lutarão contra a Ahsoka, eles são os contrapontos da Ahsoka aí. E uma outra coisa antes de encerrar esse vídeo aqui é que no trailer também dá pra ver um Inquisidor, né? Então a gente vê o Inquisidor com aquele sabre característico dos Inquisidores, um sabre que é nitidamente vermelho, então dá pra gente até comparar no mesmo trailer um sabre laranja de um sabre vermelho, pra gente ver que não tem realmente nenhuma chance de ser algum erro. E também pra gente ver que são três lados em disputa. A gente tem a Ahsoka, que seria uma Jedi, mesmo ela não se considerando Jedi e seguindo um próprio caminho, né? Nós teríamos também estes Jedi sombrios, que seriam o meio termo, e também os Inquisidores. E mais especificamente, esse Inquisidor aí é o 8º irmão, e por ele a gente já pode ter uma noção da relação tanto deste Inquisidor com o Troll, quanto desses dois Jedi sombrios aí com o Troll, porque este Inquisidor aí, o 8º irmão, ele era muito leal ao Palpatine. E mesmo quando o Darth Vader fica encarregado dos Inquisidores, ele foi meio contra ali e tudo mais. Então aqui a coisa pode ser basicamente igual, só que com o Grande Almirante Troll liderando. A gente pode também partir de um pressuposto de que o Troll, ele ainda tem sim forças do Império lutando e servindo ele, como a gente já falou em outros vídeos e a gente pode ver em Mandalorian. O Troll, ele ainda tá muito imerso nisso tudo, mas enquanto ele tem os Inquisidores, que fazem parte dos remanescentes do Império, que seguem ajudando ele, ele também tem os Jedi Sombrios que são de confiança dele. Poderiam ser dois mercenários também que ele achou, que ele acolheu e tudo mais. Então seriam ali os guardas que servem o Troll antes de servirem o Império, enquanto os Inquisidores são os usuários da força que servem o Império antes de servirem o Troll. Então é bom a gente sempre lembrar que o Troll é uma pessoa muito inteligente, ele não dá ponto sem nó, e ele teria sim pessoas que são fiéis a ele antes de serem fiéis ao Império, pessoas que tivessem que escolher um lado ou outro. Por exemplo, se o Palpatine voltasse nessa época e falasse, não, eu que mando no Império, vocês me servem agora contra o Troll, essas pessoas ficariam do lado do Troll independente disso. Então eu acredito que estes dois, o Bylon e a Hat, eles são extremamente fiéis ao Troll, eles têm muita relação com ele, é o que eu acredito aqui, e que eles são sim Jedi Sombrio que ainda usam um pouco do lado luminoso da força, de luz e sombra. Não é que eles são equilíbrio nem nada do tipo, até porque os Jedi Sombrio notoriamente usam mais o lado sombrio, muito mais, mas ainda acabam usufruindo de algumas coisinhas do lado luminoso. Então eu quero saber o que vocês acham desses dois, o que vocês acham da introdução, possível introdução aí dos Jedi Sombrio nessa era de Star Wars, no cânone live action e tudo mais. Então comentem aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.